Após dias de depoimentos e uma forte comoção no Tribunal do Júri, saiu a decisão sobre a morte do menino Henri Borel. O ex-vereador Jairinho foi condenado a mais de 43 anos de prisão por homicídio qualificado e tortura. Já a mãe do menino, a Monique Medeiros, foi condenada por omissão diante das agressões sofridas pelo filho. Kleber Rodrigues agora chega com a gente para detalhar mais a respeito desse tema, porque durante a madrugada de hoje, Kleber, que nós tivemos a sentença e também o perdão judicial à mãe do menino Henri Borel. Um bom dia para você mais uma vez. Muito obrigado, Estevão. Para você também, excelente quinta-feira, bom feriado para quem nos acompanha. Por volta das 2 horas da manhã, os 7 jurados decidiram sobre esse caso, que é o mais longo da história recente aqui do Rio de Janeiro, Estevão. Eles decidiram, portanto, que Jairo Souza foi condenado por homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Ele recebeu quase 44 anos de prisão, 43 anos e 9 meses de prisão. Já Monique Medeiros teve uma pena de pouco mais de 1 ano por omissão. Os jurados desqualificaram a acusação de homicídio doloso quando há intenção de matar para homicídio culposo, quando não há a intenção. Então a juíza Elizabeth Machado Loura entendeu que em relação a essa pena de pouco mais de 1 ano, Monique já cumpriu porque estava presa e decretou ali o perdão por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Houve essa aplicação de um perdão pela questão do homicídio em relação a Monique. Durante a leitura da sentença, a juíza Elizabeth Machado Louro também disse que houve uma condenação social em relação a Monique desproporcional em relação a Jairo. Ela disse que se fosse o Jairo na posição da Monique, ele sequer teria sido processado nesse caso. Então, ontem foi um julgamento muito longo, a gente lembra que são 11 dias de julgamento, né? Se a gente levar em consideração que a sentença saiu no 11º dia, de longas páginas de processo, são mais de 20 mil páginas nesse processo envolvendo a morte do menino Henri Borel. Só para a gente ter uma noção, é como se a gente empilhasse uma folha atrás da outra na ponte Rio-Niterói, até metade da ponte. São muitos processos. Nós ouvimos mais de 20 réus que participaram ali do Tribunal de Justiça do Rio. A imprensa pôde acompanhar parte desse... Na verdade, todo o processo a imprensa pôde acompanhar, não houve uma transmissão, mas os colegas da imprensa puderam assistir ali a defesa dos réus e ontem foi justamente um dos momentos mais importantes, que foi os debates entre as defesas da Monique, do Jairo e também do Ministério Público. Mas ao longo das últimas semanas nós tivemos depoimentos importantes também, como o do delegado do caso, a da babá de Henri Borel, além, obviamente, dos 2 réus. Eles choraram bastante ao longo do julgamento. Jairo Souza disse que não cometeu nenhum crime, assim como Monique disse que também não cometeu um assassinato contra o filho. Ela disse que era vítima de violência doméstica em relação ao Jairo e pela primeira vez durante o julgamento ela disse que considerava sim que o Jairo teria assassinado o filho. A gente lembra que esse caso aconteceu em março de 2021, o menino Henri Borel, de apenas 4 anos, dormia em um outro quarto. Ele foi levado ao hospital na Barra da Tijuca com o argumento de que teria caído da cama, mas ao longo do processo a investigação disse que isso não poderia ter acontecido, porque a criança sofreu mais de 23 lesões, incluindo uma lesão no fígado que foi determinante para a morte dele, infelizmente. Então, os 2 foram a júri popular, acusados de homicídio duplamente qualificado, tortura e omissão. E ontem, portanto, nós tivemos essa decisão depois de 11 dias de julgamento, nesse que foi o júri mais longo da história recente do Rio, superando o da Flor de Lis em 2022, que levou 1 semana. A gente vai ouvir agora o que disse o advogado que defende Jairo Souza. Ele afirmou que vai pedir a anulação desse julgamento porque entendeu que houve uma sucessão de falhas. Vamos acompanhar. Mostrou-se que efetivamente aquilo que a gente estava falando tem fundamento, até por isso que ele foi absolvido em dois dos crimes, ele foi absolvido, mas é importante dizer que ocorreram uma série de nulidades
no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios e que se tome uma decisão baseada naquilo que tem de prova, porque o que ficou claro no processo é isso, que no decorrer do julgamento é que ele deveria ter sido absolvido, assim como a Monique.